O Eduardo está montando um confinamento lá na cidade dele e gostaria de saber no projeto se há uma necessidade de cobrir o reservatório de água, se preocupar com o sombreamento desse reservatório, visando servir uma água mais fresca, mais fria para os animais no confinamento. Hoje ele vem te ajudar, aliás, um projeto de pecuária intensiva de confinamento que fica em Correntina, lá na Bahia. O dono da propriedade pretende confinar nos próximos 5 anos mais de 5.000 cabeças e ele quer saber se ele constrói seus bebedouros na sombra ou no sol. Também quer orientação sobre a construção ou não de um piso próximo do coxo, aquele chamado pé de boi. Vamos à resposta? Diga lá, Fernando. E hoje a gente vem responder uma pergunta do Eduardo, lá de Correntina, no oeste baiano. O Eduardo está montando um confinamento lá na cidade dele e gostaria de saber no projeto se há uma necessidade de cobrir o reservatório de água, se preocupar com o sombreamento desse reservatório, visando servir uma água mais fresca, mais fria para os animais no confinamento. Eduardo, a questão da temperatura da água vai, nesse caso, impactar muito pouco. A gente tem aí temperaturas médias no oeste baiano, sempre acima dos 20 graus e não muito acima dos 40 graus. Então essa variação da temperatura da água servida para os animais, que vai estar num reservatório e sendo levada por tubos, tubulação subterrânea até os bebedouros, e a troca constante, não vai se servir uma água nem muito quente e nem muito fria. Então não se preocupe com temperatura de água. Essa é uma preocupação muito maior na questão do hemisfério norte, onde eles têm confinamento em épocas de inverno, com temperaturas abaixo de zero e congelamento. No Brasil eu não gastaria tempo me preocupando com isso, mas essa é a nossa dica, né? E eu gostaria ainda de salientar algumas dicas, já que seu projeto está iniciando, começando, para pensar na possibilidade de se colocar não bebedouros na divisa de duas baias, na cerca, mas a possibilidade de elevar o ganho, o desempenho dos animais, botando um bebedouro por baia, aquela parte central ao fundo de cada baia, ou seja, no lado oposto dos coxos, mas ainda de forma que os animais acessem o bebedouro por todos os lados, um bebedouro em bom tamanho, que atenda aí 10, 15% do lote bebendo de uma vez só, e os animais não tenham que esperar dominantes beberem para depois eles beberem água. Uma boa oferta de água, pensando em tubulação para garantir uma boa vazão de água, assegurar uma boa vazão, uma boa chegada de água nesse bebedouro. Outra dica que você nos perguntou era com relação ao piso que vai ser utilizado para poder viabilizar a coleta de esterco. Essa não é exatamente a nossa área, Eduardo, mas nós fomos buscar com parceiros aqui, com consultores da Biftec Consultoria, uma empresa especializada em atender confinamentos, algumas dicas. E nós não vemos muita viabilidade em calçamento de confinamento, ainda mais de médio e grande porte. Ficaria muito caro esse calçamento com o objetivo de coletar o esterco. A gente pensa muito mais aonde o piso é argiloso, fazer uma boa terraceamento, planeamento e poder compactar bastante esse solo já argiloso, obedecendo o declive de 2 ou mais graus para que a água escorra para o fundo da baia. E em solos arenosos existe uma técnica que é a de espalhar calcário na proporção de 10 quilos por metro quadrado da baia, 10 quilos de calcário por metro quadrado e bastante compactação. Isso vai assegurar uma boa impermeabilização, vai firmar o solo, vai escorrer a água e vai facilitar a coleta de esterco após esse período do confinamento encerrado. Então ficam aqui algumas dicas. Eu ainda sugiro que você procure uma empresa especializada em confinamento. Com relação à água, eu gostaria de sugerir, já que seu projeto está começando, algumas abordagens que serão muito interessantes para o confinamento. Por exemplo, a instalação de hidrômetros nos bebedouros e no reservatório. Você
você poder mensurar quanto os animais estão bebendo de água por dia, na média do lote, e você vai ter um indicativo bastante bom que te assegura assim, olha, o problema da queda do consumo da ração no coxo é em função da queda do consumo de água. Isso pode te dar alguns indicativos. Adotar a mensuração do pH dessa água diariamente. Então, um projeto que está iniciando de confinamento, se você começar com uma posição no cronograma de atividades, na distribuição de tarefas, na função, uma pessoa responsável por um confinamento, que no caso que você nos relata é de 5.000 bois, uma pessoa responsável por cuidar da água. Isso não vai ser, em hipótese nenhuma, caro. Eu tenho certeza que vai ser um investimento que vai se pagar. Fazendo leitura de bebedouros diárias de todos os bebedouros, fazendo controle dessa água no reservatório, na distribuição e também sabendo com antecedência a captação dessa água para o reservatório. Como que ela está vindo, qual é o seu pH, qual é o seu grau de solubilidade, qual é a temperatura que você pode medir, mas vai impactar pouco, como eu te disse. Então, esse investimento em cobertura pode ser alocado para outros fins. A gente está aqui à disposição para poder auxiliar com maiores dicas, e se vocês tiverem mais perguntas com relação à água do confinamento, ao reservatório, à distribuição e também a pasto, a gente está aqui pronto para responder, sempre pelo Giro do Boi. Agradeço e até a próxima semana. Grande Fernando Loureiro, parceiraço aqui do programa, tem ajudado muitos fazendeiros, tenho recebido feedback de todo o país aí, todo mundo agradecendo essas dicas do médico veterinário.